Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de entrevistas com os candidatos a prefeito do município da Serra. Lembrando que nós já entrevistamos aqui candidatos de Cariacica, também de Vila Velha, e você que é eleitor em um desses municípios pode acompanhar todas as entrevistas nos nossos canais, no YouTube, também nas nossas redes sociais com @eshoje e no eshoje.com.br, que é o nosso site. Bom, dando continuidade então com os candidatos a prefeito da Serra, hoje nós estamos recebendo aqui o Wilson Zon, que é do Partido Novo, e é o candidato a quem eu já dou as boas-vindas. Seja bem-vindo, candidato. Bom, bem, obrigado primeiro, né? Bom dia a todos e obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Podendo passar minhas mensagens, minhas ideias, aquilo que me levou a ser candidato a prefeito da Serra agora em 2024. E estão aqui comigo, né, Eduardo Alencar, Daniele Coutinho, também Juliana Rodrigues, para mais uma rodada de entrevistas. E o Wilson Zon é empresário no setor imobiliário, foi presidente do Conselho de Segurança da Serra, também foi diretor da Associação de Moradores de Manguinhos. É um candidato que nunca disputou uma eleição, mas vai dizer para a gente agora o que o motivou a entrar nessa disputa, candidato. Bem, o que me motivou a disputar essa eleição não começou agora, começou há quase mais de 20 anos, até porque eu vou complementar a informação. Eu fui presidente da ASES também, do ano de 1998 a 2004. ASES é a Associação dos Empresários da Serra. Então, e também fui o cara que participou do planejamento estratégico da cidade, fui o coordenador. Então, isso, na época, me motivou muito a entender que o associativismo é algo que é a política. Então, política se faz também dentro do associativismo, seja ele comunitário, seja ele empresarial. E, de fato, nos últimos anos, a gente tem feito alguns movimentos empresariais dentro da Serra que levaram a esse momento agora de uma candidatura. Movimentos como o que a gente montou em 2016, que um grupo de empresários se uniram, até com outras lideranças, criamos um projeto de monitoramento da Câmara de Vereadores da Serra, chamado Monitora Serra. Então, isso aí foi um dos pontos que mais me levou a buscar essa candidatura agora, principalmente com a certeza de ter um partido como Novo. Isso realmente também me motivou. Só para desenvolver um pouco mais sobre isso, o senhor falou que é uma motivação que já tem mais de 2 décadas. Por que demorou então tanto tempo? Porque você não tinha um partido que te atendesse? Não, não isso, até porque a gente não entende, né? Porque a gente está, quando você está no associativismo empresarial, você está dentro de atividades do seu negócio, dentro da sua relação do espectro do setor econômico. Então, isso acaba que te separa um pouco dessa visão política. E, de fato, as pessoas, para ter esse senso crítico da importância das pessoas irem para a política, é muito difícil, principalmente quando você está tocado, você está dentro das suas atividades econômicas. Então, isso aí é uma coisa que aconteceu no crescente, a partir do momento que a gente foi vendo também uma necessidade de ter novas lideranças surgindo na cidade, principalmente com essa visão de gestão mais apurada, que é o que o setor público, o setor privado nos dá. Então, foi nesse sentido, foi um crescimento natural. O novo é o partido de 2015, que aconteceu recente, e foi isso também agora foi motivado, mas por conta de ter um partido que nos desse oportunidade, de fato, de uma proposta diferenciada, independente, sem a gente estar preocupado com algumas amarras políticas, que eu acho que isso aí às vezes dificulta. Candidato, no programa de governo registrado por sua candidatura, a primeira frase de uma carta aos serranos diz: "A missão do Partido Novo é retirar as barreiras que o governo cria para que o cidadão possa definir seu próprio destino". Eu gostaria que o senhor falasse mais sobre isso. O que eu vejo? Hoje você tem uma estrutura pública que ela está montada para facilitar muitas vezes, e deveria facilitar muitas vezes, melhor dizendo, a vida do cidadão e do empreendedor. Então, o que eu percebo que você precisa, dentro da administração, ter um olhar mais cuidadoso para aquele pequeno empreendedor, para o contribuinte, para que ele tenha facilidade na convivência com o setor público. Então, eu entendo que hoje a gente precisa de que a administração pública ela tenha, de fato,
estruturas enxutas e principalmente eficientes no atendimento das demandas da comunidade, da sociedade como um todo, né? Então, eu entendi que a gente precisa ter essa administração aberta, uma administração mais objetiva, muitas vezes menos amarrada, porque às vezes tem muita burocracia e essa burocracia atrapalha a vida das pessoas. Bom, candidato, é a sua primeira eleição, a primeira vez que o senhor está participando de um pleito. Eu queria saber se o senhor já tem a noção de quem é o eleitor da Serra, quais são as suas necessidades. Olha, por trabalhar no setor imobiliário, e há muitos anos, eu estou há 35 anos na Serra atuando nesse setor, vi o município sair de 90 e poucos mil habitantes no início da década de 90, 100 mil habitantes, hoje para 570. Para vocês terem uma ideia, em 2000, quando eu coordenei o planejamento estratégico, a Serra estava com 300 mil habitantes, um pouco mais. Então, quando a gente olha todo esse movimento e a gente, por trabalhar nesse setor imobiliário, você acaba vivendo uma coisa que é clara, o sonho das pessoas é comprar um imóvel, né? Antes era carro, né? Agora todo mundo quer comprar um imóvel e você começa a conviver e conversar com muita gente. Então, você começa a entender a dinâmica de ocupação da cidade. Então, isso para mim hoje está claro que a cidade da Serra ela está ocupada por pessoas de um poder aquisitivo menor, com muita demanda. Então, isso aí me mostra que a Serra precisa de uma gestão diferenciada, principalmente para atender as pessoas que mais precisam, principalmente desse espectro social de menor renda. Então, existem possibilidades de se fazer isso com mais eficiência, com mais cuidado com o recurso público, então a minha visão é um pouco nesse sentido. O senhor já disse que é um associativista, membro de associação de empresários, né? Foi o senhor mesmo que pontuou, participou da ASES, é empresário, e eu percebi que no seu plano de governo a questão do desenvolvimento econômico teve mais espaço. Talvez por isso, o seu olhar com mais conhecimento, mais desenvolveu mais esse ponto no seu programa de governo. E eu queria saber como atrair riquezas para o município da Serra, reduzindo a desigualdade. Olha, a Serra já tem riqueza até demais. O que eu vejo é que as pessoas, os administradores nos últimos 28 anos, não entenderam como transformar essa riqueza em algo que é aquilo que você acabou de falar, que é a oportunidade. Oportunidade para o cidadão hoje que veio, muitas vezes lá na década de 70, de 80, quando veio por conta das grandes empresas, né, ocuparam vários bolsões, esse cara precisa de uma oportunidade que, infelizmente, as empresas hoje na Serra não estão dando. Então, o que eu percebo que o desenvolvimento econômico na Serra aconteceu exponencialmente, mas aconteceu de uma maneira que hoje a gente precisa criar potencializar atividades econômicas que gerem oportunidade para essas pessoas de menor renda. Então, o desenvolvimento econômico, ele é social, porque é através do desenvolvimento econômico que você gera as oportunidades de emprego e você gera a oportunidade do cara ter a renda, ter sua independência. Então, eu não sou contra um Bolsa Família, mas eu entendo que quando a pessoa ela tem necessidades reais de se utilizar desse instrumento do Bolsa Família, é para que ele faça uma transição no seu momento da sua vida. Ele saia daquele momento onde ele precisa do apoio assistencial e depois ele busca a sua formação ou uma oportunidade de trabalho para que ele possa ter sua dignidade, vamos dizer assim, resolvida, né? Tendo atendida. Então, eu vejo que o desenvolvimento econômico, quando a gente coloca, ele não está desassociado do social, tá? Eu falo isso com muita tranquilidade, porque naquele período do planejamento estratégico nosso, lá em 2000, nós criamos uma agência de desenvolvimento. Hoje ela está adormecida na Serra, e foi até na administração do Sérgio Vidigal, né, a segunda administração do Sérgio. Por que uma agência de desenvolvimento? Para exatamente tratar o econômico junto com o social e também com o ambiental. Então, nós tínhamos uma carteira de ideias que poderia muito alavancar esse cuidado que a gente está tendo hoje de tratar no programa de governo o econômico, o social e o ambiental. Porque nós temos 4 eixos, não sei se vocês viram lá, né? Candidato, em uma pesquisa de intenção de votos realizada no município da Serra pelo Instituto Perfil, a pedido de IES hoje, o Instituto identificou que as maiores dores da população serrana são a saúde, a segurança e a educação.
nessa ordem. Eu queria que o senhor falasse um pouco das suas propostas para cada uma dessas áreas, começando pela segurança. Olha só, eu fui presidente do Conselho de Segurança em 1999, a pedido também do prefeito atual Sérgio Vidigal. E naquela época a gente enfrentou uma coisa muito que é surreal, mas é verdade. As delegacias estavam todas depauperadas, você não tinha estrutura. Então as pessoas ficavam muito tempo presas em delegacias até ir para o sistema de prisional, né, tradicional, naquela transição. Então aquilo ali me tocou muito e eu vi uma coisa na questão da segurança que não é só efetivo, porque o efetivo hoje da Serra 20 anos depois, é o mesmo ou menos do que o passado da Polícia Militar, se a gente for levantar essa informação. Então, na questão da segurança, eu acho que o cuidado maior da segurança é a questão de você fazer as investigações. E isso, para mim, hoje, tem uma deficiência na Serra hoje, que é investigar. Porque o tratamento da segurança do ponto de vista ostensivo, você tem muita tecnologia, você tem câmeras, você tem muita estrutura que facilita, mesmo com menor efetivo ou com o efetivo semelhante, você atende com essa questão da parte ostensiva. Mas a inteligência, que é a investigação, que é você fazer o enfrentamento daquilo que causa de fato insegurança e que muitas vezes leva à questão dos homicídios, que é o tráfico, quer dizer, isso sem investigação não adianta. Então, do ponto de vista da segurança, para a sociedade, principalmente, ter mais sensação de segurança, a questão ostensiva da polícia militar é real, é importante, é necessário. Mas, para mim, hoje é necessário é muito forte a necessidade de você ter investimento em investigação, para tratar o problema na causa ali da segurança, né? O senhor falou da segurança, que na verdade é a segunda, maior reclamação da população. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da saúde, que é a primeira, né, em reclamações. Saúde eu vejo o seguinte, você tem, se eu não me engano, eu levantei essa informação, 58 unidades de saúde instaladas no município da Serra, entre postos de saúde, farmácia, UPA, são 3, Carapina, Serra Sede e Castelândia. O que eu vejo? Primeira coisa é o cuidado com o servidor público que cuida da saúde. Então, às vezes, a gente está preocupado muito com estrutura e a gente tem que entender que a gente tem que achar uma forma de que as pessoas vá menos ao posto de saúde. As pessoas, às vezes, vão para o posto de saúde por determinadas demandas que, a meu ver, não seria necessário nem ir para o posto de saúde. Então, o que eu sinto que hoje quando a gente olha 2 aspectos, cuidado com o servidor público que está lá nesse trabalho voltado a atender a população que demanda, né, porque se você tem um município com um volume de gente que demanda serviços públicos e a saúde é o ponto principal, o principal gargalo hoje das administrações, eu vejo que você tem que olhar na causa, na base. Então eu vejo que nós temos um programa federal muito antigo, que é o Programa de Saúde da Família. Então, eu percebo que falta na Serra um trabalho fortíssimo de programa de saúde da família, para você ir dentro das famílias, tratar os problemas, porque lá dentro das famílias você não vai só identificar o problema de saúde, seja do idoso, seja do adulto, seja da criança, porque se o médico está indo no programa de saúde da família lá na residência e ele tiver isso muito bem assistido lá no momento, lá no início, você vai evitar do cara ir para o posto de saúde. E principalmente eu acho que hoje na saúde é tecnologia. Para mim, não tem lógica um município como a Serra não ter uma grande ferramenta tecnológica que integre tudo que é demanda do município. Não existe, nós acabamos de falar aqui dentro do estúdio de vocês. Tecnologia é tudo. E nós temos ferramentas, com certeza, em municípios ou países fora daqui, que devem aplicar tecnologias com um grau de resolutividade para atender esses problemas. Então, o que eu vejo é que, infelizmente, as estruturas elas estão montadas para atender uma demanda que, de fato, ela existe, mas ela podia ser evitada. Então, isso acaba trazendo mais filas a meu ver, mais insatisfação da população. Então, acho que o problema de saúde é um grau de insatisfação. O senhor poderia falar um pouco também sobre a educação?
Olha, educação para mim hoje é a base do problema de tudo, né, que a gente fala, né, se investe em educação, que educação, né, vai resolver segurança, vai resolver um monte de coisa. E eu tenho dúvida nenhuma que na Serra hoje nós temos 3 áreas, né, educação infantil, a pré-escola, nós temos ensino fundamental e nós temos ensino médio, que é tratado pelo Estado, né. Então, do ponto de vista das creches, você tem creche suficiente para atender toda a demanda da sociedade, da população da Serra em todos os bairros, nós estamos com 129 bairros. Então, eu não tenho essa certeza, mas eu acho que nós temos deficiência de creche, e principalmente de creche com período integral, para que você possa ter creche para, de fato, perto das famílias, principalmente para atender aquela mãe que precisa ir para o emprego e precisa muito deixar seu filho com alguém, e muitas vezes deixa filhos com vizinhos. Deixar filho com irmã mais velha. Isso eu falo por conhecimento de causa, tá, pessoal? De saber que tem famílias que têm essa questão de deixar filhos com a irmã mais velha. Então, eu vejo que nessa parte da pré-escola precisamos de mais creche, precisamos de creche integral. Do ponto de vista do ensino fundamental, eu vejo necessidade, sim, da gente ter um olhar para o ensino fundamental, principalmente melhorando a grade curricular em alguns aspectos, tá? Para que a gente possa dar capacidade, principalmente para os jovens, serem mais resolutivos. Hoje a gente está com deficiência, na minha visão, e na forma de você tratar a formação dessa criança, porque quando nós estamos falando de ensino fundamental, nós estamos falando de 6 anos de idade, né? De 5 para 9 anos, né? Até o ensino médio, nós estamos falando de 14 anos, né? Então, eu vejo essa necessidade. E no ensino médio, você tem as escolas públicas estaduais, e eu realmente vejo que você tem escolas de tempo integral na Serra, mas eu percebo muito que as escolas, não só também a de ensino médio, ela é muito pouco envolve muito pouco a família. Então, eu percebo que hoje as escolas de tempo integral são importantes. Eu, sinceramente, eu gostaria muito na minha administração de tentar e trabalhar por um projeto da escola cívico-militar. Eu entendo que essa opção tem que ser dada para a sociedade, porque você tem sociedade que quer ter o seu filho dentro de um modelo de escola como esse. Então, eu não vejo isso demérito. Muitas vezes se fala em escola civil-militar e eu acho que é possível ter. E, na minha visão, é isso. E, principalmente nesse aspecto, é aproximar, o que eu estava tentando falar, é aproximar a família da escola. Eu vejo as escolas hoje, a gente roda a cidade, a gente vive, as escolas estão fechadas à noite. Por que não aproximar a família, as associações de moradores dentro da escola, para que a gente volte a ter as associações de pais e amigos da escola? Isso é importante, né? Isso dá vida, né? Envolve as pessoas na escola. Não sei se eu atendi a... Bom, lembrando, nós estamos conversando com Wilson Zon, candidato a prefeito da Serra pelo Partido Novo. E voltando a tocar um pouco no tema econômico, candidato, a Serra ela tem a maior população do estado, a Serra tem um litoral grande, a Serra também tem uma parte rural muito grande, e fala-se muito na questão do potencial turístico no município, que talvez ainda seja pouco explorado. Eu queria saber quais são seus planos para fomentar o turismo no município da Serra. Olha, para mim hoje uma das prioridades dentro do nosso programa de governo entender a dinâmica do turismo da Serra. Serra, como eu falei antes, tem ativos naturais fantásticos. Se você pegar das praias, as lagoas, as montanhas, que é o Mestre Álvaro, né? Não só o Mestre Álvaro, você tem o Morro Cavada, você tem o Morro do Vilante, naquela região de Serra Sede. Isso são ativos que ninguém conhece. Até o próprio serrano não conhece o Mestre Álvaro. Então, eu vejo que quando você tem todo esse conjunto de ativos, você percebe que você tem capacidade de atrair público não só da Grande Vitória, o turista local, mas você pode atrair o turista de fora do estado e até o turista de fora do país. A questão é que a gente precisa de estrutura, precisa de transformar esses ativos em algo que, de fato, encante as pessoas. E eu vejo que falta um pouco, falta visão real de entender que, muitas vezes,
o encantamento que o turista quer ter dentro desses ativos, nesses locais, não é necessariamente algo sofisticado, é algo bonito, algo bem feito, é uma pequena estrutura. Então, quando a gente olha como referência o sul da Bahia, a gente vê claramente, né? O sul da Bahia é feito por turismo que não é um turismo sofisticado, mas é um turismo que potencializa seus atrativos naturais. Então, eu vejo que hoje nós temos duas deficiências: o cuidado desses ativos e como tratar e transformar, principalmente as estruturas já instaladas, porque nós temos roteiros turísticos já instalados na Serra, que são, a meu ver, mal estruturados, quer dizer, os próprios empreendedores que estão nessas rotas, né, que a gente chama de rota turística, não são mal instalados, mas tem pouca orientação para realmente potencializar seus ativos já, até porque são seus investimentos, eles gastaram, né? Virou empreendedor, está ali com o seu ativo montado. Então, acho que dar atenção a isso que já está instalado é fundamental, potencializar novos empreendimentos de turismo na cidade, não só na orla, mas também nas lagoas e também no Mestre Álvaro. Quando eu falo Mestre Álvaro, eu falo na orla do Mestre Álvaro, que a gente possa potencializar um bom projeto, de repente, de parque, que isso é possível. Mas o que principalmente eu vejo necessidade é de dar uma guinada na atração da hotelaria. Porque se a gente não atrair hotelaria para a Serra, nós não vamos ter um turismo de qualidade nunca. Eu falo isso porque eu fui o cara que empreendi o primeiro hotel de rede internacional da Serra, foi o Ibis Aeroporto ali no Vitória Park. Nós íamos colocar esse projeto lá em Laranjeiras. Infelizmente, a área que estava prevista, ela não estava regularizada do ponto de vista fundiário, e nós levamos para lá, tanto que ele se chamou Vitória Aeroporto, o nome desse empreendimento lá no Vitória Park. E quando você olha os hotéis na Serra hoje, você percebe que você não tem hotel na Serra. Os hotéis hoje da Serra não estão na orla. Os hotéis da Serra estão na área central da cidade. E aí você começa a observar que o turismo deixa de ajudar o mercado imobiliário também a potencializar a cidade. Porque quando você traz o turista de um maior poder aquisitivo que vem para a cidade e ele está dentro de um hotel com uma melhor qualidade, não estou falando de hotel sofisticado, não, estou falando de hotel de um padrão médio econômico, que seja, ele vai atrair uma pessoa que pode amanhã ser um futuro morador da cidade, que se encanta pela cidade e resolve morar na Serra. Então, você começou a atrair um público melhor. Então, turismo, para mim, hoje, é fundamental. O candidato, o senhor falou de praias, falou de lagoas, nós falamos muito de locais voltados para a natureza. E esses locais, eles precisam ser preservados, cuidados sim, mas nós Sim, temos a Serra também, a área rural, como o Eduardo falou, sim. que tem que ter muito cuidado. Mas eu queria que o senhor mencionou uma dificuldade em implantar um hotel num determinado bairro pela questão fundiária e falou que da região central, né? Os hotéis ficam na região central e os atrativos naturais estão mais distantes. Como transformar, pensando nisso tudo, como transformar a Serra num município ambientalmente responsável? Olha só, Serra é um município, né, de 520 quilômetros. 570, não sei, aqui me falhou Não, aqui é a que metragem. eu Ah, acabei te atrapalhando, te corrigir, porque eu achei que você fosse falar de população, que é a não. maior, né, de Hoje 570, a é duas. população da Serra é 570, É duas, 70, mais disso. pouco mais. A Serra tem um município de 520 e poucos quilômetros quadrados, perímetro de 220 e área rural. Então, nós estamos falando de 40% de área urbana e 60% de área rural. Agora, você teve lá atrás o corte que foi feito na área rural pelo contorno do Mestre Álvaro, que está tirando essa pressão urbana de dentro da Serra Sede, de tráfego de dentro da Serra Sede. Então, o que eu vejo? Você tem na cidade hoje uma estrutura urbana muito concentrada numa parte que envolve a região de Laranjeiras. Então, tudo gira em torno de Laranjeiras. Como você trabalhar para que esses atrativos que eu estou falando em outras regiões, e aí pegando o gancho da zona rural, né, ele seja potencializado? É quando você começa a tratar o que eu falei antes, as rotas turísticas. Então, se você parar para pensar, olha bem, você tem uma via hoje expressa lá no fundo da serra, cortando lá por trás, que está levando o turista passando de serra e indo embora direto para a Bahia, ok?
naquele ponto, exatamente naquele ponto daquela via, você tem capacidade de trazer o turista que está vindo de fora, indo para a Bahia, e chamá-lo para um momento de contemplação, de convivência com a serra, indo para o Queimados, que está ali, o trevo está ali, como ele pode vir para a Serra 7, que também o trevo é o mesmo trevo. Você desce para aquela região das rotas turísticas ali, das rotas de agroturismo. Então, é a forma de tratar o planejamento do turismo. Hoje a gente não tem um portal de turismo na cidade, nós não temos um ponto de informação turística dentro da cidade, nós não temos uma sinalização turística de qualidade na cidade, e isso não é de agora. Então, quando a gente fala de turismo, a gente tem que atrair as pessoas para quererem parar. Então, se eu tenho hoje uma BR passando lá atrás, que está fazendo com que um turista que sai de São Paulo, que vai para a Bahia, de repente possa parar aqui, por que não encantá-lo no trajeto, na sinalização? Não é isso que a gente vê quando a gente está indo aí? Aquelas várias placas sequenciando, falando para você, para aqui, você vai parar ali. Então, eu acho que o turismo, principalmente nessas zonas rurais, tem que ser trabalhada e com preservação ambiental, porque nesse aspecto a gente tem legislação, então a gente não tem que se preocupar. A serra hoje tem ativo natural, que se a gente parar para pensar, isso é oriundo da atenção que, de certa maneira, os órgãos ambientais já trataram. Então, existe degradação ambiental na serra? Existe, mas quando você tem a invasão irregular. Mas o empreendedor, na grande maioria das vezes, ele não degrada. Ele simplesmente está tendo que cumprir. Se ele está fazendo um empreendimento regular, a fiscalização ambiental está lá junto com ele para ele não agredir aquele aspecto nesse ponto ambiental. Então, eu vejo que dá para ter desenvolvimento econômico, dá para desenvolver turismo e ter o cuidado ambiental necessário, seja com praia, com lagoa e com o mestre Álvaro, a parte rural, né? Candidato, nós estamos caminhando para o final. Eu gostaria de encerrar com a pergunta: por que os eleitores devem eleger o Wilson Zon para prefeito de Serra? Olha, o que eu gostaria de falar para o eleitor é o seguinte: hoje a Serra passa por 28 anos de administrações anteriores. E agora eu estou colocando o meu nome, depois de um período de experiência que não foi na política, mas sim uma experiência no setor privado, de tentar colocar na gestão pública essa visão de gestão privada, que acredito eu que nós precisamos de mais eficiência, principalmente austeridade com recurso público. Eu vivo constantemente dentro da administração municipal por conta dos projetos imobiliários. E vejo que existe estrutura, existe gente, mas precisa de muito mais criatividade. Então, eu quero que se votem o Wilson Zon, votar no 30, porque a gente acredita com certeza que dá para fazer uma gestão mais inovadora, mais inteligente, mais objetiva, principalmente com um olhar mais humano. Porque o desenvolvimento econômico, quando ele gera emprego, quando ele gera oportunidade, gera renda, ele é humano, ele tem o social embarcado nisso. Então, a gente não pode desassociar desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Então, eu acredito muito que a oportunidade de estar colocando meu nome hoje para candidato da Serra é para realmente dar a possibilidade do eleitor escolher. Faça a escolha, né? Vamos ver o que é o melhor para a sociedade, o que é o melhor para o serrano em 2025. Tá certo, obrigado, candidato, pela participação aqui na nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito da Grande Vitória. Lembrando a você, que é eleitor, que o primeiro turno das eleições, quando você vai escolher prefeito e vereador da sua cidade, acontece no dia 6 de outubro. E naqueles municípios onde houver o segundo turno, acontece no dia 27. Então, nós vamos ficando por aqui, mas você, lembrando, pode acompanhar tudo também, eshoje.com.br, nosso canal também no YouTube e nas redes sociais com o @ESHoje. Eleições 2024 aqui no ES Hoje. Até a próxima.